Pessoal, bom dia a todos. Bom, na aula de hoje eu quero continuar falando sobre graus e radianos, né? Porém, na aula de hoje eu vou focar nos exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Então, eu já disponibilizei esse exercício lá no Moodle, então vocês podem entrar lá no Moodle para resolver, tá? Sim, Ana Clara, eu já estou gravando, tá? A aula está sendo gravada pelo meu computador. Bom, todas as aulas que eu já dei, eu estou colocando lá no Moodle, tá? Tá lá no Moodle a aula e os slides, tá? Tá tudo lá. É só entrar e assistir tranquilamente, tá? Aí eu gravo pelo meu computador, porque pelo computador a aula, a qualidade da gravação fica melhor, tá bom? Maravilha. Então, na aula de hoje eu quero continuar falando sobre grau irradiano. Por quê, né? Porque eu vou passar essa atividade e eu coloquei no Moodle já uma atividade para vocês responder a respeito desse assunto. Então, o prazo de entrega é uma semana, né? Então, vocês têm até a quarta-feira que vem, até 11 horas da noite da quarta-feira que vem, para entregar essa atividade, tá? Pessoal, a entrega da atividade é pelo Moodle. Quem conseguir mandar em PDF, ótimo, maravilha, melhor para mim. Quem não conseguir, não tem problema, manda imagem ou mesmo arquivo Word, tá? Aí, quem tiver alguma dificuldade, poder enviar a atividade nesses formatos, pode falar comigo que a gente dá um jeito. Outra coisa, pessoal. Oi. Não, mas de todo jeito eu também não passei nenhuma ainda. Talvez tenha sido a Camila que passou né, a de matemática aplicada. Isso. Então, essa atividade que eu vou passar hoje é a primeira. Mas assim, a sua dificuldade de enviar pelo Moodle é o quê? Quando você está usando o celular, não é? Aí quando você vai enviar a atividade, dá algum erro, o que que acontece? Bom, provavelmente é por causa do formato que você está mandando. Você está mandando foto, não é? Então é por causa do formato da foto, muito provavelmente. Mas lá no. Mas tenta mandar a minha pelo Moodle, por quê? Porque lá tá aceitando todos os formatos de arquivo. Então provavelmente vai aceitar a foto, se você mandar a foto, no caso, né? Mas tenta. Se não der, você fala comigo no WhatsApp. Me chama no particular, tá? Beleza? Falou. Então tá, gente. Aí eu vou dar uma semana para vocês fazerem. Atividade fácil, rapidinha. Pessoal, eu não vou prorrogar o prazo, tá? Quem que for entregar a atividade fora do prazo, que no caso o Moodle, né? O Moodle aceita você enviar a atividade, mas fica marcado que você enviou fora do prazo. Quem enviar a atividade fora do prazo, a atividade vai valer menos, tá? Não vai valer a mesma nota, ela vai valer menos. Então, pessoal, façam atividades, é uma semana aí, a atividade é fácil, fácil, fácil. Tá lá no Moodle, com essas aulas que nós tivemos, é fácil de fazer, qualquer um consegue, tá? Então, beleza, pessoal. Outra coisa, estou passando atividade hoje. Sexta-feira é o horário de atendimento. Quem precisar tirar dúvida, na sexta-feira pode me procurar, né, no WhatsApp, que eu mando o link para a gente conversar, tá? Então, sexta-feira, das 2 às 3, nós temos atendimento. Quem tiver com dúvida, me chama no WhatsApp que eu mando o link, tá bom? Aí a gente conversa, tira suas dúvidas e aí fica tranquilo, beleza? Então tá, gente. Então acho que tá tudo certo, né? Vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, relembrando, né? Na aula anterior nós estávamos falando sobre ângulo e medida de ângulo. Então eu sempre gosto de fazer uma comparação, tá? Então, ângulo, pessoal, ângulo é abertura, tá? Toda vez que falar de ângulo, você vai pensar em abertura, tá? Sempre, sempre. E aí, existem algumas maneiras de medir essa abertura. As duas maneiras que são mais tradicionais é a medida em grau e a medida em radiano. Então, pessoal, são duas maneiras de medir
ângulo, abertura. Você pode medir a abertura tanto usando grau quanto usando radiano. E aí, gente, eu gosto de fazer uma analogia com, por exemplo, distância. Então, por exemplo, se eu vou medir a distância da minha casa, por exemplo, até, sei lá, até o IF. Se eu vou medir da minha casa até o IF, eu vou medir a distância em quê? Vou medir a distância em quilômetros. Mas eu poderia medir também em polegada, né? Por que não? O visor do celular não é medido em polegada? Ah, a tela do celular tem tantas polegadas, a tela da TV tem tantas polegadas. Polegadas é uma medida de distância também, né? É uma medida de distância. Porém, a gente não usa polegada para medir a distância, por exemplo, da minha casa no IF, né? Da minha casa no IF, eu vou medir usando quilômetro. A mesma coisa acontece aqui. Eu vou medir ângulo, né? Eu vou medir abertura. Eu posso medir em grau ou em radiano. Vai depender da ocasião, vai depender da situação. Eu meço em grau ou meço em radiano. Do mesmo jeito que o grau pode ser o quilômetro, por exemplo, o radiano vai ser a polegada, por exemplo, né? Só que aqui a gente está falando um de abertura e o outro de distância, tá? Então, pessoal, grau, radiano, medem a abertura. A abertura, tá bom? Muito bem. Então, se a gente consegue medir a mesma coisa usando duas medidas, né? Medir a abertura usando grau ou radiano, nós também conseguimos transformar um no outro, tá? A gente consegue transformar grau em radiano, radiano em grau. Assim como é possível transformar polegadas em centímetros, em metros ou em quilômetros, é possível transformar radianos em graus. E o contrário, né? É possível transformar quilômetros em polegadas ou quilômetros em centímetros, da mesma maneira que é possível transformar grau em radiano, né? Então eu consigo transformar um no outro, passar uma medida para outra, tá? Sempre é possível fazer isso. Então, olha só, primeiro exercício aqui, né? Converta 30 graus, tá? Então isso aqui é grau, essa bolinha aqui do lado. Então, grau. Converta 30 graus em radianos. Ou seja, vamos transformar 30 graus, né, em um número que é medido em radianos. Quantos radianos vão ser? Então, como que a gente faz essa conta? A gente sempre vai usar essa relação aqui, gente, ó. Está escrito aqui, ó. Sempre, sempre, sempre. 180 graus mede π radianos. E aí, pessoal, a gente vai usar uma regra de 3. Então, antes de a gente fazer a conta com regra de 3, né, eu vou primeiro explicar o que seria uma regra de 3, tá? Então, se eu dividir isso aqui, o que é uma regra de 3, tá, gente? Então, regra de 3. Regra de 3. Gente, olha só. Regra de 3, eu costumo sempre brincar que regra de 3 é mexer com bolo. Conta de padeiro, né? Por exemplo, se você gasta, vamos lá, se você gasta 1 litro, né? 1 litro de leite e consegue fazer com esse 1 litro de leite, por exemplo, você consegue fazer 1,5 kg de bolo. Quantos litros de leite você precisa para fazer, por exemplo, 2 quilos de bolo? Então, ó, você gasta 1 litro para fazer 1,5 kg de bolo, mas você quer fazer 2 quilos de bolo. Quantos litros de leite você vai gastar? Então veja, pessoal, isso é uma regra de 3, né? Eu resolvo isso usando regra de 3. Então, no caso aqui, eu multiplicaria a ideia, né? Eu multiplicaria cruzado. E aí, olha só, eu multiplicaria o x vezes 1,5, fica assim, ó, 1,5x igual, aí eu multiplicaria o 1 vezes o 2, 1 vezes 2, 2. Aí esse 1,5 aqui, gente, ó, eu passaria o quê? Dividindo. Isso aqui é x igual a 2 dividido por 1,5, né? Dividido por 1,5. Isso aqui vai dar um pouco mais que 1, obviamente, né?
Mas aí depois faz a conta aí, vocês façam aí em casa, para saber quanto que vai dar. Mas, por exemplo, eu poderia escrever assim, né? 1,5 é 3 sobre 2. Aí isso aqui vira divisão de fração, que vai ser assim, né? 2 sobre 3. Isso aqui é a mesma coisa que 4 embaixo. 4 sobre 3. Então, 4 terços aí de litro de leite, né? Então, se você dividir o leite em 3 partes, mas vamos dizer, 1 litro em 3 partes vai dar 300 ml, 330 ml. Você vai pegar 4 de 330, né? Então, você vai pegar mais ou menos 1 litro e 300, né? Então, aqui, ó, você vai gastar 1 litro e 300 para fazer 2 quilos de bolo. Então, veja, pessoal, regra de 3 é uma continha como se fosse bolo. Vai mexer com bolo. É uma proporção, né? Uma razão e proporção. Então, toda vez que a gente vê, né, um exercício em que envolva a regra de 3 simples, pensa nisso, tá? Pensa, lembra de fazer bolo. Ah, 1 litro de leite faz 1,5 kg de bolo. Quantos litros de leite eu preciso para fazer 2 quilos? Aí a gente fez a conta, mais ou menos 1,3 litro. Ou se não, falar, 1 litro de leite é, sei lá, 12 ovos fazem tantos pães. Sei lá se vai ovo em pão, mas pensa uma coisa assim, tantos ovos faz tantos bolos de não sei o quê. Quantos ovos eu preciso para fazer tanto de bolo? Então, toda assim, regra de 3, ela tem essa cara de proporção, como se fosse uma continha de padeiro, tá, gente? Então, lembra disso. Regra de 3 é aquela continha de padeiro que a gente usa para achar essas coisas assim mais simples. Mas ela é muito útil, né? Por quê? Porque aqui no exercício a gente vai usar a regra de 3 com a mesma lógica, né? Então aqui seria 180 graus, né? Mede pi radianos. É como se fosse 180 graus fazem aí pi radianos, né? Imagina que fosse bolo, né? Então 180 graus medem pi radianos. E aí o exercício me deu 30 graus. Então eu vou colocar aqui, ó, grau embaixo de grau. 30 embaixo de 180. Por quê? Porque é grau e grau. Grau embaixo de grau. E aí o exercício quer, né, que a gente resolva uma regra de 3 para descobrir quantos radianos nós vamos encontrar, né? E aí, pessoal, eu sempre gosto de falar o seguinte, antes de fazer a conta com regra de 3, corta, pessoal, as unidades, tá? Então, corta o radiano com radiano, corta o grau com grau. Por quê? Porque aí você vai fazer a conta só com um número. Tá vendo? Ó? Regra de 3. Como é que resolve regra de 3? Multiplica cruzado. Ó. Multiplica cruzado. Multipliquei cruzado, ó. 180 vezes π, pessoal. 180 π. Oh, perdão, gente. 180 vezes x, tá? Eu falei π, mas eu queria dizer x, tá? Então, 180 vezes x, 180x, igual 30 vezes π, 30π, tá bom? Pessoal, equação do primeiro grau. Eu quero isolar o x. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para isolar? Para eu isolar o x, eu preciso pegar o 180 e passar para o outro lado, tá bom? Se eu passo 180 para o outro lado e ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ou seja, isso aqui, ó, vai ser x igual a 30π, tudo dividido por 180. 180. Tá bom? Gente, agora o resultado poderia até ser esse, mas eu preciso simplificar essas frações, tá? E aí eu gosto de ensinar de duas maneiras. Você pode simplificar do jeito fácil, que é, primeiro, você corta o zero em cima e o zero embaixo, e aí você ficaria com 3π sobre 18, e simplificaria de novo por 3. Ou se não, se você acha difícil fazer assim, você pode simplificar do jeito um pouco mais trabalhoso, não é que é difícil, né? Ele é mais trabalhoso, te dá mais trabalho.
você começa dividindo por 2 e faz isso exaustivamente. Então, divide por 2, né? Aí vai dar o quê? Vai dar 15 π sobre 90. Aí dividiu por 2, aqui não divide mais por 2, né? Por quê? Porque 15, pessoal, 15 é ímpar. E número ímpar não divide por 2. Então, qual que é o próximo a gente tentar? O próximo número primo. 2, o próximo 3. Então, divide por 3. Por 3 vai dar? Vai dar. Divide por 3. Isso aqui, 15 dividido por 3, pessoal, 5. Tá? 5, 5π. 90 dividido por 3, 30. Então, tá vendo, pessoal? Por 3 de novo não dá mais. Por quê? Porque 5 não é divisível, né? Não tem divisão exata por 3. Mas eu consigo dividir pelo próximo número primo. O próximo número primo é 5. Divide por 5. Isso aqui é igual. 5 dividido por 5, 1. 1π, né? 1π. Tá? Aqui o 1 vai ficar escondido, oculto. 30 por 5, 6. Tá? Então, π sobre 6. Então, pessoal, 30π sobre 180 é a resposta. Mas o que eu fiz? Eu simplifiquei a fração. Por quê? Porque esse número aqui é exatamente igual a esse número. Só mudou a maneira de escrever, tá? Ele está um pouco mais maquiado ali em cima, mais gordo. E aqui embaixo está um pouco mais magrinho, mais fininho, tá? Pessoal, então a gente descobriu que, né? Se eu vou fazer um quadradinho aqui, ó. A gente descobriu que 30 graus medem π sobre 6 radianos. Tá bom? Nós descobrimos isso. 30 graus medem π sobre 6 radianos, tá bom? Usando o que, gente? Nós usamos regra de 3, tá bom? Regra de 3. Então, a gente vai fazer mais um exercício usando regra de 3, ó. Vamos fazer esse aqui agora, ó. Escreva 5π sobre 16 em graus. Então, veja, pessoal. Aqui eu esqueci de escrever, mas aqui está em radiano, tá? Radiano. Então, 5π sobre 16 radianos. Então, veja. Primeiro, nós transformamos, né? Nós fizemos aqui, ó, grau. Nós transformamos o grau em radiano. Nesse exercício aqui. Nesse exercício aqui, ó. Mas agora, nesse exercício aqui de baixo, nós vamos transformar radiano em grau. Tá bom? Então, primeiro, nós fizemos grau em radiano, agora nós faremos radiano em grau. Tá bom? Então, fizemos de um lado, vamos fazer para o outro lado, tá, gente? Vamos usar a regra de 3. Mesma coisa, regra de 3. Tá? Então, veja, como que eu resolvo isso? Novamente, ó, eu vou escrever essa informação aqui, ó. Eu sempre escrevo ela, ó. 180 graus, mede π radiano, tá? Primeiro eu escrevo ela. E depois eu escrevo quem eu quero fazer a conversão. Então, veja, assim como nós fizemos no exercício de trás, ó. Primeiro escrevo essa informação e depois embaixo eu escrevo a conversão que eu vou fazer, tá? Então, veja, aqui eu quero fazer a conversão de radianos para graus. Então, pessoal, o 5π radianos vai ficar aqui debaixo do π radiano, né? Por quê? Porque eu tenho que colocar, gente, unidade embaixo de unidade. Radiano embaixo de radiano. E, consequentemente, do lado de cá, o meu x vai ser em graus. Então, aqui eu coloco grau embaixo de grau, tá? Grau embaixo de grau, radiano embaixo de radiano, tá? E aí, de novo, pessoal, eu tenho uma regra de 3. Por que regra de 3? Porque eu tenho 3 informações e quero encontrar a quarta, tá? Isso é regra de 3. Maravilha. Gente, para resolver regra de 3, sempre multiplica cruzado, tá?
Então, antes de eu multiplicar cruzado, eu corto a unidade, corto radiano com radiano. Venho aqui, corto grau com grau, tá bom? Cortei, agora sim, posso multiplicar cruzado. X vezes o π, 180 vezes essa fração aí, que não é lá muito bonita, mas dá para fazer conta assim mesmo, tá? Pessoal, multipliquei cruzado, ó. Vou escrever aqui em cima, ó, o x, vou fazer x minúsculo, x vezes π igual, e a outra multiplicação, ó, 180 vezes 5π sobre 16. Então, fiz a multiplicação cruzada, gente. Acabei de fazer. Agora é resolver, né? Olha só, primeiro passo. Vou resolver o lado direito para depois eu isolar o x, tá? Então, eu vou resolver o meu lado direito aqui. O lado direito, pessoal, veja, é fração, né? Fração vezes fração. Pessoal, produto de fração, eu multiplico o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, tá bom? Isso aqui vai me dar 180 vezes 5, gente. 180 vezes 5, ó, a gente pode fazer assim, ó, 5 vezes 100, 500. 5 vezes 8, 40. Só que 5 vezes 80, aí daria 400, né? Porque tem um zero a mais. 400 mais 500, 900. Ah, professor, não entendi a conta. Pessoal, não sabe fazer a conta de jeito? Faz do jeito que você consegue. Faz a conta assim, ó, 180 vezes 5, tá bom? E multiplica, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai 4 aqui. 5 vezes 1, 5. E 4, 9, tá? Aí daria 900. Beleza, gente? Então, 900. Mas 900, não se esqueça, ó, 900 pi, né? Esse pi continua aí na conta, ele não some, tá, gente? Então, 180 vezes 5π, 900π, tá bom? Dividido por 16. Por que 16? Porque 1 vezes 16 é 16. Gente, aqui, né, agora, nós teremos duas alternativas, né? Fazer a simplificação dos números e depois isolar o nosso x, né? Não se esqueça, pessoal, o x está sendo multiplicado por π. Então, vamos simplificar a fração. Novamente, eu sempre gosto de recomendar vocês começarem a simplificação por 2, que é o mais fácil. Então, divide por 2 em cima e divide por 2 embaixo. Divide 900 por 2, dá 450, tá? 450 pi. Divide o 16 por 2, pessoal, dá 8. Agora, dá para simplificar por 2 mais uma vez? Sim. Por quê? Porque o número de cima, né, o 400, ele é o 450, perdão. O 450, ele é par e o 8 também é par. Então eu posso dividir por 2 mais uma vez. Dividido por 2 mais uma vez. 450 dividido por 2 dá 225 pi, tá? 225 pi dividido por 4. Maravilha, gente. Não dá mais para simplificar por 2. Por quê? Porque 225 é ímpar. Agora, eu poderia tentar por 3? Poderia, mas o 4, né, aqui embaixo, ele não é divisível por 3. Poderia tentar por 5? Sim, poderia. O número de cima, por exemplo, 225, ele é divisível por 5, mas o 4 não é divisível por 5. Então, pessoal, eu cheguei numa fração que não é possível a gente reduzir mais a fração. Nós não conseguimos mais simplificar, tá? Morreu aí. Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque, né, agora eu vou parar de diminuir essa fração e vou retomar para minha conta. Ó. Veja, eu preciso encontrar o valor do x, mas o x está sendo multiplicado pelo π, né? Sendo multiplicado pelo π. Então, eu vou passar o π para o outro lado dividindo, né? Então, veja, eu estou com essa conta aqui, ó, x vezes π igual 225π dividido
por 4. Agora sim, eu vou pegar o π e vou passar para o outro lado dividindo. Por quê? Dividindo? Porque ele está multiplicando. Então, passou para o outro lado dividindo, olha só. Ficou como, né? Vou passar uma setinha aqui, ó. X vai ser igual a 225 π sobre 4, tudo isso dividido por π. Deixa eu passar esse igual aqui, ó, para cá, tá? Gente, agora eu tenho uma fração em cima e uma fração embaixo, ó. Divisão de fração, gente. Divisão de fração. Como resolve isso, né? Divisão de fração, a gente conserva a primeira. Então, eu vou conservar a primeira, ó. A primeira vai ser essa aqui, ó. Conserva ela aqui, ó. 225 π sobre 4. Conservei a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, gente, ó. Quanto que vale o inverso de π sobre 1? Vale 1 sobre π. Ó, 1 sobre π. Gente, como é que resolve isso? Multiplicação de fração. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 225 vezes 225π vezes 1, 225π. Dividido por 4 vezes π, 4π. Pessoal, agora eu tenho π em cima e π embaixo. O que eu posso fazer? Posso simplificar os dois, né? E aí, a minha conta final fica igual a 225 sobre 4. Você pode deixar assim, em fração, está certo. Ou você pode finalizar a conta e escrever isso aqui como 56,25. Tanto faz, tá? Ou um ou outro, tá bom? 56, né? Deixa eu ver, vai dar 112. 56. Então, pessoal, tá vendo? O valor do x, né, que a gente queria encontrar, ó, veja, o x é 56,25 ou 225 sobre 4, é a mesma coisa, tá? Ou seja, nós descobrimos que 5π sobre 16 medem 56,25 graus. Tá bom? É isso. Esse é o valor do x. Essa foi a nossa descoberta do nosso exercício. Beleza? Gente, sei que, né, pode parecer muita informação e tal, mas acredite, esses exercícios são tranquilos, né? Regra de 3, não é nada tão difícil, tão complicado. Você precisa mesmo botar a mão na massa, tentar fazer. Então, pessoal, eu recomendo que vocês tentem resolver os exercícios que estão lá no Moodle, usando essa mesma ideia que a gente fez aqui, tá? Sem tirar e sem pôr. Pega lá, tenta usar a mesma ideia que eu passei aqui e ver se vocês conseguem, tá? Quem tiver com dúvida, dificuldade nesse exercício, não conseguir resolver, sexta-feira a gente faz o atendimento, eu tiro a dúvida de vocês, tá? Beleza, gente, vamos para o último exercício, que é o mais fácil, inclusive, para a gente poder seguir o conteúdo, tá? Olha só, pessoal, o último exercício pergunta o seguinte, né? Qual a medida em radianos de um arco de 20 centímetros de comprimento contido numa circunferência de raio 8 centímetros? E aqui a gente tem bastante informação, né? Então, primeiro, eu vou começar de trás para frente, tá? Primeiro eu vou olhar para a circunferência. Quem é essa circunferência? Onde ela está? Então, primeiro eu vou fazer um desenho, vou desenhar essa circunferência bem aqui, tá? Olha só, essa circunferência vai ser essa aqui. Maravilha. Então, essa circunferência, eu sei que ela mede de raio, né? 8 centímetros. O que significa isso, gente? Que a distância do centro até a borda mede 8 centímetros, tá? 8 centímetros. Do centro à borda. É isso que ele me deu. Além disso, ele me diz o seguinte, né? Que nós precisamos calcular em radianos.
né? Qual a medida em radianos? Ou seja, ele quer uma medida de abertura. Se está medindo em radianos, ele está medindo ângulo. Se é ângulo, é abertura, né? Então ele quer uma medida de abertura. Só que ele diz aqui, ó, de um arco de 20 centímetros de comprimento. O que significa um arco de 20 centímetros? Gente, olha só. Vou fazer o desenho aqui mais ou menos aproximado. Por quê, né? Vou pegar aqui. Um arco de 20 centímetros, digamos, ele é uma abertura deste tamanho, mais ou menos, tá? Seria assim, né? Um arco de 20 centímetros seria esse pedaço aqui. Inclusive, deixa eu fazer de outra cor. Seria este pedaço aqui, tá? Isso aqui, pessoal, seria o arco de 20 centímetros. Porque eu sei que esse arco aqui tem 20 centímetros. Gente, olha só qual a lógica que eu estou usando, né? Eu estou usando o seguinte. Esse arco tem 20 centímetros, por quê? Porque se eu desse uma volta completa na circunferência, se eu desse uma volta completa e caísse nesse ponto aqui de novo, eu teria andado o comprimento total da circunferência. O comprimento total é o famoso catiupiri, né? Catiupiri, né? O comprimento total da borda da circunferência é 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes o raio. Quanto vale o raio? Vale 8, né? Vale 8. Gente, aí que tá, né? Olha só. Se eu multiplicar aqui o 2, né, vezes o 8, eu tenho mais ou menos 16π, né? 16π. E π é aproximadamente 3,14. 3,14. Se eu multiplico esses dois caras, é como se estivesse multiplicando 16 por 3, né? Então vamos lá. 16 vezes 2 daria 32, né? 32 mais um 16 daria 48, né? Mas aí tem essas vírgulazinhas aqui, né? Uns quebradinhos. Então isso aqui, pessoal, digamos assim, é aproximadamente 50, né? Centímetros. Ou seja, se eu der uma volta completa na circunferência, eu dei uma volta completa na circunferência e parei no mesmo ponto. Quando eu dou uma volta completa, eu ando mais ou menos 50 centímetros. Então, como o exercício aqui está me dizendo que eu andei só 20, eu vou dizer, né, que 20 é mais ou menos, né, um pouco menos que a metade, né? Veja, se eu tivesse andado desse ponto até esse, eu teria andado metade, né, que é 25. Então, como eu estou andando 20, né, como essa parte em vermelho aqui, como essa parte em vermelho mede 20 centímetros, então, digamos que eu andei um pouco menos do que a metade, tá bom? Então é por isso que eu sei que esse arco, ele é mais ou menos desse tamanho aí que eu fiz o desenho, tá? Assim que eu descobri. Professor, para resolver o exercício, precisa disso tudo? Não, não precisa, gente. Isso aqui eu só estou explicando o porquê do meu desenho, justificando o meu desenho. Dá para resolver o exercício sem fazer o desenho, tá? Mas por que eu gosto de fazer o desenho? Porque aqui no desenho eu consigo justificar, né, as coisas das quais eu falo, né? Então aqui, ó, eu quero descobrir quanto mede essa abertura aqui, ó. É isso que o exercício quer. Quanto mede essa abertura, gente? E eu sei que essa abertura está relacionada com esse ar. Como eu faço para descobrir isso? Eu vou usar uma formulazinha que nós construímos no momento em que nós definimos o que era radiano, né? Que é essa formulazinha bem aqui, gente, ó. Quando a gente definiu o que é radiano, nós definimos que o radiano ele é proporcional ao arco relacionado, ou seja, a abertura é sempre proporcional ao arco, né? Igual tá nesse desenho aí na tela, né? Sempre proporcional a esse arco aqui. Gente, se a abertura está relacionada com o arco, então, né, usei essa ideia intuitiva para deduzir essa formulazinha aqui, que o arco
é o ângulo vezes o raio. Então, é essa fórmula que eu vou usar para resolver o exercício. O arco é o ângulo vezes o raio. Ou seja, gente, o arco eu já tenho, vale 20, né? Vale 20. Esse arco em vermelho pintado vale 20. O ângulo eu quero descobrir, então eu vou manter alfa, tá? Alfa é uma letra grega, como se fosse um X, como se fosse um Y, é só uma letra, tá? E o R é o nosso raio, é o nosso 8, distância do centro da circunferência até a borda. Então, pessoal, olha só, 20 igual a alfa vezes 8. Eu preciso isolar o alfa. Então, o que eu vou fazer é reescrever a conta virada assim, ó. Alfa vezes 8 igual a 20, né? Eu mudei alguma coisa, gente? Ó, 20 é igual a alfa vezes 8. Alfa vezes 8 é igual a 20. Eu não fiz nada, só virei a conta, tá? Eu só virei ela, não mudou nada. Então, olha só, o 8 aqui multiplica o alfa. Então, eu vou passar ele para o outro lado dividindo, tá? Então, o alfa será igual a 20 dividido por 8. 20 dividido por 8 é a mesma coisa que, simplificando, ó, por 2 por 2. É a mesma coisa que 10 dividido por 4. Simplificando por 2 por 2 é a mesma coisa que 5 dividido por 2. Acabou, né, pessoal? Não consigo reduzir mais a fração, mas isso aqui é como se fosse 2,5 radianos, ou 5 sobre 2 radianos, né? A resposta, tanto faz, né, estando ela quebrada ou não, é, né, alfa é 2,5 radianos, ou 5 sobre 2 radianos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esses exercícios, né, são esses três que eu resolvi com vocês. Eles pegam esse conteúdo todo que eu já dei e a gente aplica eles na prática, tá bom? Então, maravilha, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, a hora de falar é agora. Em qualquer um dos três exercícios, a gente dá um apanhado. Quem não quiser falar agora, também tem a opção da gente tirar essa dúvida na sexta, tá? Beleza. Pessoal, então olha só. Na aula que vem, eu vou começar a falar sobre o círculo trigonométrico, tá? Então eu vou deixar esse conteúdo aqui para a próxima quarta. Na próxima quarta a gente inicia círculo trigonométrico. E vocês, caso tiverem dúvida ou coisa assim, é só me procurar, tá? Mas semana que vem a gente começa. Então, para hoje, pessoal, né, o conteúdo só vai até aqui. Aí semana que vem a gente continua, beleza?